conta básica agora, a gente tem 8 bilhões de espíritos encarnados, é a população do planeta. Se a gente fizer a mesma conta, se tiver 4 para cada um, vamos ter em torno de uns 32 bilhões de espíritos no planeta, né? Sendo que 8 estão na carne. Então vocês já começam a ver que vir aqui na carne para estudar, para desenvolver, para trabalhar, não é tarefa fácil. Tem sempre muitos espíritos esperando uma vaga aqui. E se você vem e tem uma evasão escolar muito grande, que é o suicídio, por exemplo, né? Porque o único animal que suicida e tira a própria vida somos nós. Olha quanto que você perde de oportunidade de desenvolvimento. Então, olha como é importante compreender a vida após a morte, não viver só a carne. Porque o suicida é aquele que acha que vai resolver todos os problemas dele resolvendo as coisas materiais. Aquele que tem a percepção do plano espiritual, não suicida. Aquele que tem a certeza da vida após a morte, nunca vai passar por isso. Então, um dos maiores problemas do planeta, para ele não se tornar ainda um planeta, né, de regeneração, é o suicídio. E com o tempo a gente vai compreendendo isso, através dessas percepções. Então, você ter a percepção da existência do plano espiritual através dos aparelhos, através da própria inteligência artificial, que não vai nos levar a isso, já resolve um dos maiores problemas de nós migrarmos da transição planetária de um planeta de provas e expiações para a regeneração, que é acabar com o suicídio. A gente precisa dessa comprovação, dessa dinâmica. Então, cada ser humano, em cada encarnação que ele está fazendo, ele está deixando irmãos no plano espiritual, esperando uma vaga para estar aqui também. E muitos deles, no plano espiritual, que é o que o André Luiz fala, eles não têm condição de sobreviver sozinho. Ele fez uma pirâmide nessa entrevista, em que ele mostra que a base da pirâmide, que era em torno, na época, de 60 e poucos por cento dos espíritos, eles não tinham condição de encarnar e sobreviver sozinho. Eles não conseguiam trabalhar, desenvolver agricultura, né, atividades, e a gente vê isso ainda. Quantas pessoas vocês conhecem na família, muitas vezes, irmãos de rua, pessoas que trabalham com você, que eles não conseguem sobreviver sozinhos, que eles têm necessidade de amparo, precisa de bolsa, precisa de amparo do governo. Por quê? Porque são espíritos ainda no plano espiritual que não conseguem sozinhos sobreviver. Quantos espíritos a gente vê em mesa mediúnica que eles não sabem que morreu? Que eles não conseguem entender o que é o plano espiritual, a vida após a morte. E a gente usa o aparelho mediúnico para ele ter o primeiro contato com isso. Depois ainda vai para cidades espirituais e encarna sem saber. Quantos espíritos evangélicos desencarnam e ficam esperando o retorno de Jesus lá como um sono profundo? Então há muito espírito ainda no planeta sem essa condição orgânica de compreender como funciona. E talvez, através da tecnologia, dessas novas filosofias que estão surgindo, a gente consiga comprovar melhor isso e faça essa enorme diferença para a mudança da transição planetária. A transição planetária é você compreender coisas que você fazia e que você não vai ter mais condição de fazer. Por exemplo, tratar os seres de outros planetas como os inimigos. Não, são irmãos. Fomos criados iguaizinhos a eles, só que em outras escolas, né? Você é um ser imortal, vai poder encarnar fora aqui desse planeta, em outras condições, vai conseguir. Vamos olhar com a televisão aqui agora, vamos olhar com o computador, que você vai ver para onde você pode ir no futuro, onde foram pessoas da sua família também. Então, tudo isso que vai ser o grande impacto na humanidade. Isso é que vai fazer o grande impacto para mudar as guerras que nós fazemos, as condições de amparo, né? Quantas vezes a gente para e fala assim, pô, eu não vou votar nesse partido, ou não vou fazer essa doação, pô, essas pessoas não querem trabalhar, não conseguem aprender, não têm condição, só querem ficar na rua o tempo todo. Por quê? Porque são espíritos que vieram de tribos indígenas, que sobreviviam na natureza, não conseguem ainda concatenar as ideias que ele planta hoje e ele vai colher no futuro. Lembra que eu falei? O animal não pensa assim. Então, esses espíritos muito jovens, que André Luiz, na época, classificou eles como 60 e poucos por cento do plano espiritual, são espíritos que não conseguem imaginar que ele tem que trabalhar, que ele tem que estudar, que ele tem que se desenvolver para ele colher no futuro, para ter uma condição melhor no futuro. Ele vive só o presente. E quem é que vive o presente? Os animais vivem o presente. Então, a gente começa a compreender com o espiritismo coisas que hoje nós temos um preconceito enorme. São pessoas
poderosos, que depende de todo mundo, que não consegue estudar, que não consegue desenvolver. Opa, não são. São espíritos que tiveram menos oportunidades. São espíritos que não conseguiram encarnar como você. São espíritos que não encarar essas encarnações mais difíceis no passado, na Idade Média, na Idade Antiga. São espíritos que cometeram erros tão graves, ficaram muito tempo presos em zonas umbralinas e não conseguiram encarnar. Ou foram suicidas. Então a gente está vendo agora, nesse